Eu era muito nova e a minha mãe foi diagnosticada, tinha um tumor cerebral. Sobreviveu um mês e meio. Não chorei, não tive nenhuma reação violenta ou agressiva, seja o que for. Eu estava numa plena calma. A minha cabeça não parava de ter pensamentos e de tentar solucionar algumas coisas que eram imediatas. Sabia que tinha que tratar do meu pai, tratar do meu irmão, cuidar de tudo e deixei o luto para mais tarde. Uma coisa que fez muita impressão nesse dia, e ainda hoje eu recordo, era um sábado, portanto havia muitas pessoas na rua a fazer as suas vidas diárias, as suas compras, e eu questionei muitas vezes porque é que aquelas pessoas estavam a fazer a sua vida normal. Se eu estava com aquele pânico, aquela dor interior, tudo muito centrado em mim, nesta zona aqui, tudo era como um peso enorme, mas eu não conseguia extravasar, eu não conseguia ter nenhuma reação que pudesse ser uma reação chamada normal, de chorar, de ir ter com alguém e abraçar-me e chorar e estar... Nada, é como se tudo fosse liso. Mais tarde comecei a questionar por que razão é que eu não tinha ido visitar a minha mãe no último dia. Eu ia visitá-la todos os dias. E isso começou a mexer muito comigo. Aí sim, aí comecei a pensar que havia qualquer coisa de errado comigo. Sempre foi uma coisa que me acompanhou. Tinha 18 anos, portanto, até aí a vida era muito fácil e esse peso caiu nessa altura. Porque eu tinha um irmão mais novo, pedi-lhe se ia visitar a mãe. Ele foi visitá-la, mas tinha um teste nesse dia, estava muito aflito de tempo. E há uma altura em que ele se vai despedir e a minha mãe pôs-lhe a mão em cima da perna e pediu-lhe: filho, tirando daqui hoje. Ele tinha 14 anos e ficou muito atrapalhado com esta pergunta. Mais tarde, quando ele me contou isto, ao fim dos 40 anos, ele disse: eu, no meio daquilo, não sabia o que é que ia dizer-lhe para a deixar mais tranquila. E disse-lhe: deixa estar que ainda hoje eu te tiro daqui. E ela morreu nessa noite. E aí eu percebi que tinha sido eu o mote para que a minha mãe se pudesse despedir do filho e as coisas mudaram completamente. Foi um peso enorme durante 40 anos. Aquela culpa, uma coisa que aparentemente é tão simples, eu não pude ir naquele dia. E foi todos os dias. Mas esses todos os dias não contaram. Só contou aquele dia. Por isso eu considero que estive, sei lá, talvez, não sei, 40 anos de luto. Em luto. A mãe nunca se esquece. Deu a vida, deu tudo que era possível dar a um filho. As mães são assim, não é? Têm esta característica de estarem ligadas 9 meses, mas não só. A vida inteira, não é? E celularmente, seja o que for, estão sempre ligadas. E essa ligação fica, não é? A forma que eu tenho de honrar é no dia da mãe, em épocas em que ela está mais presente, porque a minha memória não desliga tanto. Vou pôr uma vela por ela. Penso nas coisas boas, vivemos juntas. E quando chega novembro, faço um pouco como fazem os mexicanos. Faço um altarzinho, ponho lá os meus antepassados. É engraçado fazer aquele momento, é aquele momento de honrar não só a minha mãe, mas todos o meu pai, todas as pessoas que já partiram, mas sim que eles estão presentes naquele momento, é muito interessante. Foi um marco muito importante na minha vida, porque comecei a dedicar-me mais ao assunto morte, não obsessivamente, nem tragicamente, nem nada disso, mas a procurar ler sobre o luto, a procurar ler sobre o sofrimento, os vários tipos de reação a perdas. E o assunto morte foi o assunto que me deixou sempre muito, que esteve sempre muito presente em mim. E isso fez-me apaziguar, não deixo de sentir emoção, mas nem sequer é, creio eu, que não é um luto mal resolvido. É só o facto de eu ter perdido tão cedo, de não ter tido a oportunidade de partilhar com ela as coisas importantes da vida. Quando chegamos a certas idades e que é importante ter alguém que nos dê um conselho profundo, sem interesses nenhuns, só um conselho de amor e de aproximação. E não tive isso. Procurar um apoio que já não se tem, mas consegui ultrapassar.